Oiê, seja muito bem-vinda a mais um episódio. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de certas pessoas que você conhece na sua vida durante um período em que você está se curando, se redescobrindo e o quanto essas pessoas podem mudar a nossa perspectiva de vida. Eu quero contar um pouco da minha história e quem foi essa pessoa que eu conheci, o que aconteceu. Vamos começar com o ano de 2022, que foi um ano bem difícil para mim, que foi um ano que eu me separei, depois de um relacionamento de longa duração, foram 9 anos. Então eu estava passando por um processo de cura, superação, e um ano depois desse término eu resolvi que eu ia mudar para cá, que é onde eu moro hoje. Então em 2023 eu me mudei para cá. Assim que eu cheguei aqui, eu tava decidida que eu ia. Aqui eles falam get your shit together. Eu estava decidida que eu ia dar um jeito na minha vida, mudar, resolver minha vida. Então cheguei aqui, depois acho que um mês, não sei. Não foi logo assim que eu cheguei aqui. Eu baixei o aplicativo de relacionamento. Porque aqui, se você não sabe, é assim que funciona. Só com aplicativo de relacionamento, igual em bar. Quando você sai, os caras nunca chegam em você, eles não têm. A cultura é bem diferente, igual no Brasil, quando você só olha, você tá num lugar, tá num bar, em algum lugar assim, tem aqueles olhar, aquela troca de olhares e você sabe que a pessoa tá afim de você, então a pessoa vem, conversa com você e aquilo. Não, aqui é por aplicativos de relacionamento. Então eu baixei o Tinder, mas assim, o Tinder ele não é um dos melhores aplicativos de relacionamento aqui, pelo menos não na minha opinião, é mais pra quem quer algo casual e eu não sabia na época. Mas tudo bem. Conheci, eu dei match com esse cara, e aí a gente conversou um pouco e logo marcamos o date. O date foi num boliche logo ao lado do condomínio onde eu morava, porque próximo, eu não tinha carro na época, então eu me sentiria mais segura. Então a gente marcou de se encontrar lá. Eu acho que eu cheguei um pouquinho mais cedo, ele tava no parking lot, no estacionamento. E aí eu mandei mensagem, falei, eu tô aqui. Aí ele desceu do carro, veio até mim e nós entramos no boliche. E eu lembro que foi engraçado, porque quando eu cheguei aqui, eu pensava que eu sabia inglês. Mas não. Eu descobri que não. Mas eu já tinha feito aulas de inglês. Aí eu fiz uns 3 meses de aula de inglês antes de vir pra cá. Eu já sabia inglês, eu sempre gostei muito de músicas em inglês, filmes. Tudo que era na língua eu gostava, sempre gostei. Então eu sabia o básico, mas é muito diferente quando você chega aqui, porque a forma como as pessoas falam não é a forma que você aprende, porque tem gírias, tem, sabe, jeitos, igual quando a gente aprende de perguntar, como você está? I'm fine. E sim, você pode usar o I'm fine, but não é assim, normalmente o que as pessoas usam. Ok, e então no date a gente teve dificuldade de se comunicar por conta dessa questão. Eu entendia quase que 100% do que ele falava, mas eu não conseguia responder, sabe? Era como se tivesse que travar, tá aqui na minha cabeça, mas não sai. Foi engraçado, mas foi um date bacana, ele foi um cara super tranquilo. A gente aproveitou ali o momento. Nós continuamos ficando durante um tempo, mas eu ainda não estava 100%. Eu acredito que eu não estava 100% curada do término ainda. Eu me apeguei a ele, comecei a gostar dele,
E talvez eu penso hoje em dia que eu me apeguei mais porque eu estava acostumada a estar dentro de um relacionamento, então era como eu sabia agir. E eu comuniquei isso pra ele um dia, e ele não estava na mesma página que eu, vamos dizer assim. Ele não queria um relacionamento naquele momento. Eu falei, estou gostando de você, então se você não é isso que você quer, então eu vou me afastar pra eu não me machucar. Beleza, eu fui super respeitosa com ele foi super respeitoso comigo e foi isso. Nós nos mantivemos nas redes sociais um do outro, mas vida que segue. Logo depois, ali no final do ano, eu conheci uma pessoa, comecei a namorar essa pessoa, e ele começou a namorar uma pessoa também. A nossa vida seguiu, certo? E aí depois de um tempo, o meu relacionamento terminou. Logo após eu conheci uma outra pessoa e tive um outro relacionamento, mas só que eu não considero esse relacionamento muito um namoro, porque era um relacionamento estranho. Estranho porque, Lana, primeiro que ele nunca pediu. Segundo que eu tava indo assim com flow, sabe? Deixando ir. E porque eu estava muito frágil de como foi o término do relacionamento anterior. Então, foi aquela, ai, por que não vou conhecer essa pessoa? Eu acabei conhecendo, me envolvi, a gente ficou durante um tempo. E aí, esse ano, eu acho que em janeiro, depois de 2 anos, mais ou menos, sem nenhum contato, essa pessoa que eu conheci lá em 2023 me mandou mensagem, querendo me ver, enfim, e eu respondi que eu estava namorando. Eu respondi que eu estava em um relacionamento e eu fiquei tipo assim, o que você quer? Né? Depois de tanto tempo, dar uma mensagem assim. Mas, ok, né? Depois de um mês mais ou menos, eu e essa pessoa com quem eu estava no momento, nós tivemos uma briga. E até porque eu ignorei muitas coisas, porque eu estava muito fragilizada assim que eu tinha conhecido ele. E aí, quando você ignora, uma hora implode, certo? Então nós terminamos, e aí eu fiquei triste durante umas 2 semanas. Não era, não era que tava doendo, foi um término diferente. Foi que, sei lá, eu só tava triste porque eu queria certas coisas, eu queria algo mais sério, mais sólido, e ele achava que não era muito necessário, que tava bom do jeito que tava. Enfim, sabe quando você não se encontra no meio do caminho? Com assim as expectativas, o que um ou outro quer do relacionamento? Foi basicamente isso que aconteceu. Nós terminamos, passou ali um mês, eu mandei mensagem para aquele carinha de 2023. Então nós nos reconectamos e estamos aí. Eu contei toda essa história porque eu conheci essa pessoa em um momento em que eu estava me redescobrindo, eu tinha acabado de chegar aqui, tinha tanta coisa para aprender ainda. E o fato de eu ter tido dificuldade na comunicação com ele, e a questão de, eu estava gostando dele, e ele não sabia, porque a gente não comunicava, a gente não conseguia se comunicar, ele tentava falar comigo em espanhol, mas não dava muito certo, porque não é a mesma coisa. E eu não sabia muito de espanhol também. Hoje em dia eu já sei muito mais, porque aqui o que manda mais é o inglês e o espanhol. E a outra pessoa que eu namorei também fala espanhol. E essa questão de eu ter me sentido frustrada por não conseguir me comunicar despertou em mim a vontade de aprender, realmente. Eu botei na minha cabeça assim, não, ok, Lana, você vai aprender o inglês na marra. E eu foquei ali depois
de eu ter conhecido essa pessoa, eu foquei naquilo. E hoje em dia eu consigo me comunicar claramente em inglês. E hoje em dia eu até leio em inglês, então evoluiu bastante. Essa pessoa, ele é um tipo de pessoa que eu admiro e que desperta em mim a vontade de querer ser melhor, a vontade de, mas não pelo outro, mas por mim mesma. Igual pequenas coisas que ele falou desde que eu conheci ele, as coisas despertaram em mim algo para eu querer evoluir, para eu querer me descobrir como Lana. Igual eu sempre quis pintar, hoje em dia eu pinto. Eu aprendi 100% uma língua nova, eu consigo me comunicar claramente. Vários outros aspectos também que fez a Lana ser quem a Lana é hoje, mas não só por conta dessa pessoa, mas foi uma influência de a pessoa nem precisa fazer nada, sabe, por você. Não precisa, meu Deus, a pessoa vai te dar o mundo. Não, mas você vê aquela pessoa, a forma como ela se move, a forma como ela se expressa para o mundo, sendo 100% ela mesma, sendo autêntica, sabe? Aquilo te inspira a você querer ser também 100% você, 100% autêntica, sem fingir ser outras pessoas, sem fingir ser algo que você não é, e se redescobrir. Descobrir coisas que você gosta, hobbies que você gostaria de fazer e você não fez. Eu lembro que ele me perguntava, você já conheceu algum restaurante? Você já conheceu tal lugar? Você viajou aqui dentro para algum lugar? E eu lembro que esse ano eu fui num show do Rufus do Sol, sozinha, e foi o melhor show da minha vida. Assim, eu não tenho nem palavras para descrever a sensação, a vibe do momento. Por mais que eu estava cercada de pessoas, mas eu estava ali naquele momento sozinha, mas eu aproveitei tanto, e eu acho que eu aproveitei muito mais do que eu teria aproveitado se eu tivesse com outra pessoa. E também a minha família, os meus amigos, nós não temos assim o mesmo gosto musical. E nem como ninguém me acompanhar. E eu aproveitei, sabe? São essas pequenas coisas que despertam, assim, sabe? Não sei te explicar, mas é como se você fosse sendo mais você descobrindo os pequenos prazeres em ser você mesma e gostar das coisas que você gosta e aproveitar aquilo, sabe? E isso estava faltando na minha vida uns anos atrás, de eu ser eu mesma e me expressar. Enfim, esse cara é um cara, como eu falei, que eu admiro, eu acho ele cool, como que eu falo, descolado, e ele vai continuar na minha vida por muito tempo, mas isso não importa se a pessoa vai ficar na sua vida ou não, mas o que importa é o que a presença daquela pessoa na sua vida trouxe de positivo para você. E se você não tem uma pessoa assim, um amigo assim, eu te desafio a olhar ao seu círculo de amizade, ao seu redor e ver se tem alguém que de certa forma te inspira, porque nem sempre uma pessoa vai te inspirar em várias coisas, mas, por exemplo, eu tenho aquela amiga que me inspira a ser mais produtiva no trabalho, ou eu tenho aquela amiga que me inspira a ser mais criativa, ou eu tenho aquela amiga que é a conselheira amorosa. Então, sempre tem algum aspecto, sabe? A gente tira uma lição ou a gente aprende algo com as pessoas, com os nossos amigos que estão ali no nosso dia a dia, no nosso redor.
E foi extremamente importante naquele momento, naquela época da minha vida, eu ter me conectado com essa pessoa. Por mais que ele não evoluiu para algo naquele momento, foi assim, abriu os meus olhos. Foi um divisor de águas, com certeza. Porque você já parou para pensar que às vezes você está em um momento na sua vida que as coisas não fluem, as coisas não se movem, mas você está sempre ali apegado àquelas mesmas pessoas que estão na sua vida. Eu já tive amigos que hoje em dia a gente não conversa mais. Então, assim, às vezes você para pensar que, nossa, minha vida não tá andando, nada flui, mas às vezes é as pessoas que estão ao seu redor que não te influenciam em nada, não, às vezes te influencia até para coisas que não serão benéficas para você. E tenta se rodear de pessoas que te inspiram de certa forma, enxergam a vida às vezes de uma forma um pouco diferente de você, porque isso vai gerar algo em você para que você seja uma pessoa melhor, ou que explore, sei lá, às vezes você quer mudar de carreira, mas ao seu redor você só tem pessoas que a vida toda trabalharam CLT, então para eles é aquilo que é o certo. Então você se sente um peixe fora d'água se você conversar com essas pessoas sobre querer mudar de carreira para uma carreira que não seja o CLT, sei lá, às vezes você quer empreender, que você pare para pensar e que você se dê essa oportunidade de conhecer pessoas novas, porque às vezes quando a gente está passando por um momento difícil nas nossas vidas, a gente tende a se fechar para o mundo. E aí a gente não quer conhecer pessoas, não quer... Mas você nunca sabe quando você vai conhecer uma pessoa, por mais que aquela pessoa não continue na sua vida por muito tempo. A gente nunca sabe quando a gente vai conhecer uma pessoa assim que abre os nossos olhos ou que vai ser luz na nossa vida e que, de certa forma, vai nos inspirar e fazer com que a gente tenha esse movimento, sabe? A questão é ter esse movimento. Eu estava muito frustrada pela questão de que eu não sabia me comunicar propriamente da forma como eu queria com aquela pessoa. O que eu fiz? Botei na cabeça que eu ia aprender assim. De verdade, né? Eu já sabia, mas eu iria desenvolver o speaking, que é a fala, né? E foi isso que eu fiz. E estamos aí, ok? Voltando um pouquinho sobre dates, eu coloquei algumas questões, uma caixinha de perguntas no Instagram. E eu selecionei 3 perguntas. E vamos ver, tem 3 perguntas. Mas primeiro eu vou responder essa aqui. Qual é a primeira coisa que você observa em uma pessoa em um date? Então, a primeira coisa que eu observo é se a pessoa é limpa. Como assim, Lana, limpa? Calma, eu vou explicar. É se a pessoa está apresentável. Acho que é melhor, se a pessoa está apresentável. Se a pessoa, sei lá, cortou o cabelo, se tem barba, se aparou a barba. Porque mostra ali que a pessoa fez um esforço, sabe? Está apresentável para conhecer uma pessoa nova. Pensou numa roupa legal, assim, né? Para aquele momento ali. É o esforço mesmo de se apresentar como uma pessoa normal. A segunda pergunta é: o que chama a sua atenção em um date com um cara? Então, eu sou uma pessoa introvertida. Então, eu sou mais tímida. Não com os meus amigos, mas se eu te conheço agora, então eu não vou
me abrir tanto pra você, eu preciso me sentir confortável pra eu poder conseguir me abrir. E preciso que a pessoa tenha essa iniciativa da conversa, de ter assunto, de saber o que perguntar, pra poder, sabe, aquecer mesmo ali e pra que a gente possa se conhecer. Então, se essa pessoa tem essa pegada de ter essa iniciativa de conversa, de puxar, sabe? Isso me cativa, de certa forma. Mas tem outras coisas também que podem ser consideradas, é o que chama atenção. Tem o tipo, cada pessoa tem um tipo. Meu tipo normalmente vai pra tatuados. Não tem muito a questão de cor de cabelo, se é moreno, se é loiro, ruivo. Isso não tem muito. E se a pessoa é assim mais como eu, sabe? Mas como que eu posso falar? Eu tenho um gosto musical diferente, eu gosto de músicas tristes. A minha cantora favorita é Lana Del Rey. Então tem que ser uma pessoa mais descolada, mais aberta para o mundo, cabeça mais aberta, que sabe conversar sobre vários assuntos, que conhece várias coisas. Então isso assim chama muito minha atenção. É mais a personalidade. É claro que a aparência importa, mas é a questão da personalidade, a pessoa ter, sabe, interesses, hobbies, a pessoa não só trabalha, sabe, faz várias coisas, como que a pessoa se relaciona com os amigos, como que é com a família. Tem vários pontinhos que eu observo e que, né, claro, chama minha atenção se é do meu agrado. E a terceira pergunta é que os pretendentes dos Estados Unidos foram mais românticos que os brasileiros? A resposta é sim. Eu acho que eu nunca ganhei tanto buquê na minha vida quanto aqui. Na minha vida toda antes. Eu acho que nunca. Não. Eles têm isso, sabe? A gente aqui fala que é thoughtful. Que a pessoa pensou naquilo, sabe? Foi lá, pegou o buquê, escolheu para poder, sabe, fazer um agrado para aquela pessoa. E chocolate também, eles gostam de dar chocolate. É, é um pequeno gesto, até porque aqui não é tão caro, e que é fofo, eu acho muito fofo. E não todos eles fazem, não é uma regra, mas muitos deles fazem isso e eu adoro. Então, sim, eles são mais românticos que os brasileiros, porque eu acho que não foi em muitos encontros no Brasil, mas eu nunca ganhei buquê, a não ser que eu estivesse em um relacionamento e era uma data comemorativa. Tipo, por exemplo, fez aniversário de namoro, aniversário de casamento. Nesse caso, eu já ganhei lá. Mas aqui, não, eles dão porque sim, e eles são mais românticos nesse sentido, porque aqui eles também falam que eles falam assim, é verdade em alguns casos, nem todos eles, que os americanos são mais frios. Alguns são sim, outros não, outros são, não sei como explicar, mas não são tão frios assim. Alguns são bem emotivos, expressam sentimentos, outros não. Então é bem relativo. Mas eles são, no geral, mais românticos que os brasileiros, sim. Ok? Então é isso. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. E que você pare para pensar um pouquinho e reveja, sabe? E não se feche tanto. Explore. Se você mora aqui, explore. Vá para dates, conheça pessoas novas. Porque você nunca sabe, sabe? Às vezes você pode conhecer uma pessoa e pode ser aquela pessoa para você. Às vezes você conhece uma pessoa e vocês viram amigos.
Então, se permita, sabe? A explorar, a viver e descobrir coisas novas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!